Então, Lucas. Vamos lá. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Lucas, tá? Projetista do Departamento Técnico aqui da Rova. E hoje o nosso tema vai ser sobre as linhas inteligente e sanitárias, tá? Vou compartilhar aqui com vocês um arquivo de apresentação que a gente montou. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vão mandando aí no chat. Será um prazer responder aí, sanar todas as dúvidas de vocês. Antes da gente começar, queria pedir para vocês verificarem aí se o áudio tá bom, se a câmera tá legal aí para vocês, o vídeo tá bom. Tá? Passa esse feedback aí para a gente, que é muito importante, porque esse treinamento ele vai ficar gravado no nosso canal do YouTube, tá? E falando em YouTube, queria também pedir para vocês que não são inscritos ainda, já se inscreverem no canal, tá? Rova do Brasil, tá bom? Se inscrevam lá, ativem as notificações. Periodicamente, nós estamos realizando esses treinamentos online e esses treinamentos ficam disponíveis gratuitos aí para vocês, tá? Então, é bacana ter as notificações ativadas, porque sempre que tiver alguma novidade, vocês serão notificados aí sobre os nossos treinamentos e todos os conteúdos que a Rova publicar, tá bom? Então, para começar, falando sobre o que é a bomba inteligente, tá bom? Eu vou passar um vídeo explicativo e após o vídeo a gente vai aí abrindo o leque de opções aí sobre esse equipamento. Então vamos lá. Você quer ter certeza de que não vai faltar água na sua casa? Ou que a caixa de água vai estar sempre cheia, mesmo quando faltar água da rua? A bomba de recalque inteligente da Rova é a solução. As principais vantagens são: monitora o volume da caixa de água para mantê-la sempre abastecida. Não queima por falta de água, não precisa de boia elétrica para ligar e desligar, a instalação é muito fácil e rápida e caso se desligue por falta de água, ela volta a funcionar sozinha. E é um Rova, por isso tem 2 anos de garantia e são totalmente silenciosas. Maravilha. Bom, vamos lá então. Falando um pouco aí sobre os benefícios do equipamento inteligente 24 e o 20 também, né? Vai servir para os dois. Vamos lá. Nós listamos aqui algumas características do que esses equipamentos oferecem para um cliente, para um consumidor que opta por colocar o equipamento da Rova lá para fazer o recalque, né, na sua instalação. Então, a primeira vantagem que a Inteligente 20 e a 24 vai oferecer é o monitoramento do seu reservatório, da sua caixa d'água, para mantê-la sempre abastecida, tá? Então, isso é uma grande diferença entre o equipamento da Rova para o equipamento convencional de recalque que tem no mercado. O equipamento convencional, ele depende aí de algum sinal de acionamento, por exemplo, uma boia, né, para dar o comando de ativação para a bomba. Então, a boia ela vai descer, né, vai dar o sinal para a bomba de recalque ligar e muitas das vezes o que acontece é que esse sinal ele só é enviado para o equipamento quando a caixa d'água ela já está na metade, já está quase vazia e aí a bomba ela tem que trabalhar bastante para encher o reservatório novamente. Em casos onde esse equipamento está instalado em condomínio, em prédios, em hotéis, onde a vazão e a demanda é muito grande, acontece do reservatório chegar a esvaziar, porque a vazão do equipamento ele pode não ser suficiente para encher o reservatório enquanto está tendo consumo, tá? Esse não é um problema que tem no equipamento da linha inteligente. Por quê? Porque ele faz um monitoramento periódico e sempre que há necessidade de completar o seu reservatório, ela vai se ligar e vai encher o seu reservatório. Então, ela não deixa a sua caixa d'água esvaziar. Tá? Então, essa é uma das primeiras vantagens aí de um equipamento da linha inteligente. A segunda vantagem, ainda sobre o monitoramento da sua rede, é que como ela não deixa o seu reservatório esvaziar, você não precisa dimensionar um equipamento muito grande para o seu reservatório. Então, mesmo que você tenha um prédio ou um condomínio com várias casas que vão utilizar, né, o cliente, geralmente, ele pede para a gente uma bomba de recalque com muita vazão. Por quê? Porque ele já prevê que o reservatório vai esvaziar e a bomba precisa dar conta de encher isso a tempo.
né? A linha inteligente, ela não deixa o reservatório esvaziar. Então, ela sempre vai trabalhar com bastante folga, porque ela sempre vai encher o reservatório periodicamente, sem deixar acabar a água, tá? Então, é uma grande vantagem também que você não precisa de um equipamento muito robusto, um equipamento muito caro para fazer o abastecimento da sua rede. Se a gente quiser comentar um pouco aí em cima disso também, fica à vontade. Tá? Uma outra vantagem, uma outra característica bem bacana é a compatibilidade com diferentes diâmetros de tubulação. Tá? Aqui a gente fala sobre a instalação direto no cavalete, tá? Independente se a tubulação que vem aí do seu cavalete é de 1 polegada, se é de 3/4, se é de meia polegada, ela vai ser compatível com a instalação do equipamento da linha inteligente. Quando a gente faz esse tipo de utilização, né, quando é instalado diretamente no seu cavalete, é importantíssimo a gente colocar dispositivos que controlem a pressão que vem da rua. Então, nós sabemos que a água que a concessionária manda para as residências e para o consumo, ela vem com pressões variadas. Então, uma hora ela está mandando com 10 MCA, depois ela manda com 40, não tem um padrão, não tem um nível. E aí nós temos que proteger o equipamento. Então, uma válvula reguladora de pressão no cavalete, para regular a pressão de água que entra na bomba, é essencial para essa utilização, tá bom? Ô, Lucas. Oi. Então, a questão de colocar uma válvula reguladora de pressão na entrada do equipamento é principalmente para proteger o equipamento contra golpes, né? Então, assim, por mais que a concessionária mande água, bem controlada a pressão, né, que seria o padrão, tem uma questão que toda vez que tem falta d'água na rede, então a gente tem um movimento diferente, né, no fluxo de água e nas pressões, né, e a gente tem golpes na tubulação. Então a válvula reguladora de pressão, quando usada na entrada do cavalete, ela protege todo o sistema hidráulico da residência que está interligado naquele ramal, né? Então ela protege realmente as tubulações da casa, né? E, em consequência, ela vai proteger nossa bomba, né? Então você tem de forma muito comum, o rompimento de tubos que fazem o abastecimento de água da rua, desde a entrada de água até o reservatório. Isso é muito comum, né? Acho que em toda residência que utiliza tubulações mais modernas, de PVC e tudo, alguém já teve um problema, tá vazando água. Aí faz todos os testes e percebe que é nesse circuito de entrada de água da rua até a caixa d'água. É em função desses golpes. Então a reguladora, ela vai manter uma pressão constante. Quando faltar pressão, a bomba complementa. Quando tiver boa, a bomba otimiza, certo? E com Perfeito. isso a gente tem uma menor fadiga de toda a hidráulica. Perfeito, perfeito. E uma outra característica bem bacana do equipamento é que ela dispensa qualquer ligação elétrica entre o equipamento e o reservatório. Então, você não tem gasto com passagem de conduíte, instalação de boia elétrica na caixa d'água, mão de obra para fazer toda a logística de operação e instalação da bomba. É muito simples. Nós dizemos aí que o equipamento é plug and play. Você simplesmente vai encaixar as tubulações de sucção e de recalque e já pode utilizar, tá? Então, você tem uma redução de custos na instalação e uma redução de custos também em tudo que orbita a instalação do equipamento inteligente, né? Você não precisa de equipamentos que façam, por exemplo, um quadro de comando para automatizar o funcionamento da bomba, tá? A bomba inteligente, ela tem aí esse sistema que permite uma instalação muito prática e muito fácil em qualquer rede de recalque, tá bom? Além disso, né, a última característica que nós listamos aqui é que ela não queima em caso de falta d'água. Então, eu costumo dizer que ela faz jus ao nome, né? Ela realmente é um equipamento inteligente e ela faz aí não só o monitoramento
do reservatório, tá? Ela também monitora se há água para ela fazer a sucção. Então, não adianta ela querer encher essa caixa d'água se a Sabesp ou qualquer outra concessionária de fornecimento de água está fazendo aí aquela racionalização e, num período do dia, ela corta o fornecimento. O equipamento inteligente ele não aciona nesse caso. Ela vai identificar que não tem água para ser enviada, né, para o seu reservatório, e ela aí não vai queimar em caso de falta d'água, não vai funcionar a seco, tá bom? Então, essa é uma característica muito importante que serve para preservar a vida útil da nossa bomba. Agora que a gente falou um pouco sobre as vantagens, o Sérgio quer comentar mais alguma coisa aí sobre as vantagens do equipamento? Senão a gente já passa para as aplicações. Podemos seguir, Lucas. Vamos lá, então. Aqui nós preparamos alguns exemplos de aplicações, né, das bombas da linha inteligente. E o primeiro deles é uma rede de abastecimento com base numa cisterna. Então, o fornecimento da concessionária vai jogar água num tanque inferior, numa cisterna, e a partir desse tanque, a bomba inteligente ela vai fazer a sucção. Então, nós temos ali a inteligente que faz aí a sucção a partir de um tanque cisterna. É importante ali a inserção de uma válvula de retenção da roupa, para o equipamento não perder a escorva, tá? Então, a gente mantém, né, o equipamento sempre com água ali para fazer o recalque da nossa rede, tá? Esse é um exemplo bem básico, e nesse caso, né, não é necessário a válvula reguladora de pressão, porque a água não vem do cavalete direto para o equipamento. Isso quando a gente fala da bomba, tá? Eu coloquei um destaque ali no canto direito, que é um detalhamento da instalação do equipamento, tá? É importante que seja feito sempre um bypass na instalação. Por quê? Vamos supor que precisa fazer uma manutenção do equipamento, ou que você quer trocar, você colocou uma 20, mas você quer fazer um upgrade para 24, você precisa retirar o equipamento ali por qualquer motivo que seja. Você não pode ficar sem fornecimento. Então, o bypass ele é essencial para que você tenha abastecimento a qualquer hora, com a bomba lá ou sem. Tá? O segundo exemplo de instalação é com a rede de abastecimento levando a água para um tanque cisterna. Tá? Então, nesse segundo caso, não há uma caixa d'água elevada, apenas uma caixa d'água inferior, e a rede de abastecimento, nesse caso, ela está ou em desnível com a residência, ou então não tem força suficiente para fazer o abastecimento. Então, o equipamento inteligente ele vai ali diretamente na sua rede para fazer a alimentação da sua cisterna. E ali, à direita, nós fizemos também um detalhamento, né, mostrando como que ficaria uma instalação dessa. Então, vem ali a água do cavalete, passa pelo equipamento, que faz o recalque para a cisterna, e a partir da cisterna, aí, o equipamento da linha Max faz a pressurização da residência, de forma bem simples, e também com bypass instalado, caso o equipamento precise ser removido por qualquer motivo que seja. Tá bom? E, por último, nós temos aí o equipamento conectado diretamente na rede de abastecimento. Então, a concessionária ela envia a água, passa pela bomba inteligente, que manda essa água lá para o seu reservatório lá em cima. Tá? Então, esse é um exemplo bem comum, e é onde nós frisamos aí a importância de uma válvula reguladora de pressão, né, para proteger o equipamento e proteger também a hidráulica da residência. Lucas, volta um slide, por favor. Vamos lá. Nessa situação aí, nós temos o equipamento inteligente alimentando a cisterna, ok? Vindo da concessionária. Então, você perceba que aí nós temos um duplo bypass, né? Então, nesse caso, como uma terceira alternativa, a pessoa conseguiria abastecer diretamente a residência através da água da concessionária. Sempre que a gente for utilizar um bypass de água da concessionária, assim, a gente prefere evitar ao máximo, tá? Porque a água, quando ela vem da concessionária, ela vem com muitos elementos químicos ativos, né?
E isso prejudica bastante, prejudica os metais, tem um desgaste prematuro e tudo mais. Mas a pessoa pode ter uma instalação desse tipo, que seria um bypass, né, uma emergencial, e, contudo, a válvula reguladora de pressão, obrigatoriamente lá na frente da entrada do cavalete, para evitar de qualquer forma que, se alguém abrir de forma errônea esse bypass, que a gente tenha o excesso de pressão nos pressurizadores e tudo mais, tá? Ainda nessa imagem, é muito comum, às vezes, a pessoa ligar aqui e falar para a gente que instalou uma inteligente e que não está saindo água na torneira, né? Então, em alguns casos, por exemplo, existe a falsa ideia de que a inteligente vai servir como um pressurizador, tá? Mas não é um pressurizador, ela é uma bomba para recalque. E ela monitora a rede, ela não mantém rede pressurizada nem nada. Então, em algumas situações, por exemplo, instalou a inteligente lá na entrada de água do cavalete e tem uma torneira no jardim. Não vai abrir a torneira, a bomba não vai ligar, né? Porque ela não é para pressurizar aquela torneira, ela é para alimentar de forma monitorada a caixa d'água, tá? Então já teve questionamentos aí no departamento que a pessoa tinha feito esse uso, vamos dizer assim, indevido, né? Porque não cumpriu o papel. Por isso a necessidade do pressurizador de forma independente, né? Inteligente alimenta a cisterna, otimiza, né? A alimentação da cisterna, e o pressurizador alimenta o restante da casa. Exato. E se tiver qualquer dúvida referente a qual equipamento utilizar, em qual lugar da residência, pode entrar em contato aqui com o departamento técnico, que o nosso setor faz também o dimensionamento e a recomendação de cada bomba, dependendo da sua utilização, tá? Então, podem ficar também despreocupados e contem sempre com o apoio do departamento. Então, aqui a gente já falou um pouco sobre isso. E sobre inteligente, tem mais alguma coisa que você quer comentar, Sérgio? Eu vi que já tem algumas perguntas aí do pessoal, tá? Mas a gente vai deixar para responder as perguntas no final, tá bom? Que aí todas as perguntas já vêm aí de uma única vez, a gente consegue dar uma melhor atenção para cada questão. Sim, com relação às perguntas, beleza, vamos esperar mais para o final, até acúmulo as perguntas, às vezes a pergunta se repete, e isso. Não podemos sair da inteligente, vamos para o próximo passo. Então, vamos lá. Falando um pouco sobre a linha sanitária, nós vamos manter o mesmo padrão. Eu vou passar primeiro um vídeo explicativo, e aí a gente vem com a explicação, com o desdobramento aí de cada funcionalidade. Vamos lá. Você passa muito tempo esperando por água quente? Essa espera causa, em média, uma perda de 30 mil litros de água por ano. Por isso, a Rova tem uma solução. Conheça nossas bombas circuladoras para retorno de água quente. Mantenha a água sempre quente nas tubulações, conservando a temperatura programada e proporcionando o conforto de um banho quente a qualquer momento. É compatível com os sistemas de aquecimento solar, aquecimento conjugado ou central térmica e aquecimento de passagem a gás. Assim você passa menos tempo esperando e desfruta de maior conforto em sua residência. As principais vantagens são: a instalação é muito fácil, é muito silencioso e fácil de operar, fornece grande conforto ao usuário, economiza milhares de litros de água por ano e é reconhecido em todo o mundo como um dos sistemas mais sustentáveis. E é um Rova, por isso tem 2 anos de garantia. Maravilha. Vamos lá, então. Falando um pouco da linha inteligente, é só eu ajustar aqui. Foi comentado no vídeo que uma das principais utilizações seria justamente esse sistema de circulação para aquecimento solar, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre ele. Nós vamos falar também sobre a recirculação para o sistema conjugado e a recirculação de barrilete, que são diretamente para os pontos de consumo, né? É muito comum. Pode falar, Sérgio. Nós não colocamos no slide, Lucas, mas a gente está entrando agora num campo que fala de eletrobombas, né? Por mais que a gente tenha enfatizado bastante a utilização
das inteligentes para a bomba de recalque, isso não invalida, em algumas situações, o uso das nossas eletrobombas, tá? As vantagens da inteligente a gente citou, mas sim, você tem situações de recalque, principalmente situações que envolvem questão de ruído, que as eletrobombas da Rovo se encaixam perfeitamente, né? Tanto na questão de consumo de energia elétrica, porque tem a questão do conceito construtivo dela e tudo mais, tá? E aí essas outras indicações que a gente vai comentar agora, tá ok? Perfeito, show de bola. Então, a utilização básica das eletrobombas sanitárias, elas são aí divididas em recirculação do sistema solar, sistema conjugado e recirculação de barrilete, as principais. A gente vai esmiuçar cada uma delas e os modelos variam bastante, tá? Aqui nós colocamos os modelos disponíveis e a principal utilização para sistema solar está sendo as três primeiras, né? A 5/1, a 7/1 e a 12/1S. Por quê? Porque elas têm controle de velocidade. Então, você consegue programar a bomba na velocidade 1, 2 ou 3, conforme aí a capacidade dos coletores, a velocidade e a pressão que você quer que seja fornecida. É claro que, dependendo do projeto, pode também ser demandado aos equipamentos mais robustos, tá? E para os outros dois tópicos, né, que são sistemas conjugados e recirculação de barrilete, a mesma coisa. Se o projeto demandar, é claro que as bombas mais robustas serão necessárias. Vamos falar um pouquinho sobre cada um desses sistemas e como que as eletrobombas elas são utilizadas, né, nessas colocações. Falando um pouco sobre a recirculação do sistema solar, tá? A eletrobomba da Rovo, ela faz a otimização dos coletores, tá? Então, tem casos que a otimização ela chega em até 30%, 35%. A água quente, ela automaticamente ela já sobe para o boiler para fazer ali para ficar como reservatório, tá? Enquanto a água fria ela volta para o coletor, para ser aquecida e ir para o boiler novamente. Com a utilização da recirculação, da bomba recirculadora, né, essa troca de água fria e quente, ela acontece de forma muito mais eficiente, muito mais otimizada, tá? Uma outra questão também, aproveitando essa utilização, Lucas, a gente tem em diversas regiões do Brasil, e não precisa ir longe, né? Um ano e meio atrás, a gente teve um surto de congelamento de coletores e de congelamento de água dos coletores, né? Aqui na região em São Paulo nós estamos, né? Na região de Jundiaí, Caieiras, Mariporã, e inclusive faltou coletores no mercado, né? A gente está antenado com isso. As instalações que possuem uma bomba de circulação, além do fato da bomba de circulação para os coletores otimizar, né, o rendimento dos coletores, chegamos aí a até 30%, 35% às vezes de aumento no rendimento, elas são controladas, em sua maioria, por um controlador digital, né, um controlador eletrônico, e ele tem uma função de anticongelamento. Essa é uma das únicas situações que a função anticongelamento realmente é eficiente, porque como o controlador percebe e ele é sensível, né, porque ele tem um sensor muito preciso, ele manda ligar a bomba, que por sua vez circula água quente dentro dos coletores e não deixa acontecer o congelamento da água dentro dos coletores e, em consequência, o rompimento, né, do próprio coletor, o que é um prejuízo absurdo quando acontece numa residência, né? Você pode perder todos os coletores uma vez que a água congelar. Você imagina aí numa casa que tenha 10, 12 coletores o tamanho do prejuízo, né? Então a eletrobomba ela vai servir como proteção nesse sistema, tá ok? Exato. Principalmente esses tempos aí que nevou em São Paulo, tá, o tempo tá louco, então a gente tem que se prevenir, né? Falando um pouco agora sobre o segundo sistema, que é o sistema conjugado, tá? O sistema conjugado ele vai combinar esse sistema que a gente falou agora, que é o sistema de aquecimento por coletores e placas solares, com um aquecedor a gás,
tá? Por que existe essa combinação? Pode acontecer do sistema de aquecimento solar não dar conta de fornecer água quente para toda a residência ou para todo o prédio que está sendo utilizado. Então, o aquecimento a gás, ele serve para complementar essa demanda. Então, quando a água quente do coletor não dá mais conta de manter o boiler, né, com água na temperatura de banho ou na temperatura que o cliente deseja, o aquecedor a gás ele liga e ele faz já o envio da água quente para o reservatório. Tá? Nesse caso do sistema conjugado, nós teremos aí duas bombas de circulação. Uma no sistema de aquecimento solar, que foi como a gente viu no slide anterior, e a segunda, né, antes do aquecedor a gás, como fica na imagem aí representado. Tá? Bom, nós já estamos no terceiro modelo de bombas aí, Lucas, que a gente comenta, né? E o pessoal às vezes tem muita dúvida em qual tamanho de bomba dimensionar, né? Bom, primeira opção, realmente, o departamento técnico está preparado para isso, né? Para fazer os dimensionamentos. Porém, a gente pode ter um conhecimento bem aprofundado de como fazer, né? Então, para cada função que a gente vai usar uma eletrobomba, a gente precisa conhecer duas informações. Qual que é a pressão de trabalho da bomba e qual que é a vazão que ela tem que circular de água num determinado período de tempo, né? Então, volume de água por um período de tempo. Então, na questão lá inicial dos coletores, a gente vai calcular a bomba em função da quantidade de coletores, né? Então, uma modificação que a Rova fez nas eletrobombas menores, já tem alguns anos, foi inserir nela velocidades, né? Então, as eletrobombas até a 12/1 tem 3 velocidades, exatamente para corrigir alguns desvios quando a pessoa foi dimensionar. A gente percebia que tinha muito exagero na hora de dimensionar a eletrobomba, né? Então, a pessoa precisava de uma bomba pequena, mas por falta de conhecimento ou por falta de apoio ali técnico, por algum motivo acabava pegando uma bomba um pouco exagerada. E o exagero, ele gera prejuízo, às vezes ele gera até ineficiência do sistema, né? Então, a questão de ter 3 velocidades ajuda muito nisso, né? Então, para a questão dos coletores, a gente vai precisar conhecer a quantidade de coletores e a perda de carga que a gente precisa vencer. Com isso, a gente já consegue definir a bomba, né? Mas se você ter uma ideia, uma das bombas mais miúdas da Rova, por exemplo, a 5/1, ela dá conta, na maior parte dos casos, de até 10 coletores, né? Então, pouca gente consegue enxergar isso, né? Que o rendimento da bomba não tem relação direta, do sistema não tem relação direta, porque às vezes deixa de utilizar a nossa bomba porque ficou muito caro, né? Mas na verdade é porque a bomba está superdimensionada, vamos dizer assim, tá? Então, quem tiver dúvida no dimensionamento, entre em contato com a gente ajusta a melhor bomba, o departamento técnico está preparado para isso, e quem já tiver confiança de fazer, beleza, segue dividindo com a gente informações. Perfeito, muito bem colocado. Por isso que essas 3 aí são as principais utilizadas e vendidas pela Rova para o sistema de aquecimento solar, né? Como bem o Sérgio colocou. Nós já falamos, então, sobre o sistema conjugado e, para finalizar, a recirculação de barrilete, né? Barrilete ou anel, né? Ou até mesmo direto para pontos de consumo, como é bem conhecido, né? Como que é feita essa utilização? A água ela sai do boiler, né, do reservatório térmico, e passa ali pela tubulação e vai até o chuveiro na hora que o cliente ele abre e para tomar o seu banho, né? O que acontece é que quando ele fecha o chuveiro e vai para o trabalho logo de manhã, a água ela continua naquela tubulação e conforme o passar do tempo, ela vai se resfriando. Então, o cliente ele sai para ir trabalhar às 7 da manhã, toma um banho antes, e depois ele chega em casa às 6 horas da tarde. Nesse meio tempo, a água ela já ficou fria. Então, o que acontece? Ele abre o chuveiro, espera aquela água fria cair, quando começa a sair água quente, aí sim ele entra no banho. Isso gasta
uma quantidade absurda de água, né, como nós vimos no vídeo que eu passei agora há pouco. E quando a gente fala de sustentabilidade, de preservação, de economia de água, esse é um ponto muito forte. A bomba de circulação de barrilete, ela serve para tirar aquela água fria da tubulação, mandar ela de volta para o boiler, e aí o boiler repõe a água da tubulação com água quente. Dessa forma, quando o cliente ele chega do trabalho e vai tomar o seu banho à noite, a água que está ali esperando para o consumo já está quente. Então, não tem perda de água. Tá bom? Essa é uma utilização muito importante e muitas vezes deixada de lado. Sobre esse sistema, Sérgio, quer comentar alguma coisa? A questão da recirculação do barrilete, tal como eu comentei lá do dimensionamento da bomba, ela se torna mais importante ainda que não tenha erro no dimensionamento, principalmente erro para mais. Qualquer erro é ruim, né? Por quê? Como a bomba ela está na sucção, ela está puxando a água da tubulação principal, ela tem que ser forte o suficiente para vencer a perda de carga dessa tubulação, beleza, mas ela não pode roubar água dos pontos de consumo se porventura ela ligar simultaneamente a um consumo. Isso pode acontecer, né? Ela está no final da tubulação. Então, o cálculo do tamanho dessa bomba é muito importante, né? Normalmente dá uma bomba pequena, numa circulação de barrilete residencial, é muito difícil sair de uma 5/1. Às vezes você usa uma 5/1 na velocidade 1, né? Você ainda tem a velocidade 2 e 3. Em algumas situações você pula para uma bomba um pouquinho maior, a 7. Tá? Então, normalmente são bombas bem pequenas para só quebrar a inércia da água, manter ali a temperatura de conforto para o consumo, que é o que você colocou, né? Otimiza ali o uso da água, né? E traz o conforto, né? De você abrir o ponto e já poder sentir água quente, não ter que ficar esperando, não ter que esperar uma eternidade, né? Exatamente. Mas é isso. Bom, eu acredito que a gente conseguiu cobrir boa parte das possíveis dúvidas aí que são geradas durante o dimensionamento desses equipamentos, as aplicações, para que eles são utilizados. E agora a gente vai abrir o campo de perguntas, né? Esses equipamentos que a gente abordou aqui hoje, eles já estão com a Rolva aí há bastante tempo. Então, provavelmente já é de conhecimento de boa parte das pessoas que estão assistindo, né? A gente sempre gosta de repetir para reforçar, né, o conhecimento, não deixar estagnar. Então, vamos ver agora quais são as dúvidas que o pessoal postou aqui para a gente, e aí a gente vai conversando a partir disso, né? Eu já retirei a apresentação da tela cheia para poder acompanhar aqui junto com vocês. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui o que tem. Bom, ela da Rolva aí já mandou para curtir o vídeo ao vivo, impulsionar o treinamento para que chegue a mais pessoas. Pessoal, é importantíssimo, tá? Vocês reagirem ao conteúdo, curtir, compartilhar, para alcançar mais pessoas aí, tá bom? O S. Gonçalves mandou uma pergunta aqui para a gente. Como é feita a leitura do nível da água? Através de sensores, igual as de banheira? Acredito que ele esteja falando sobre a inteligente, né? Isso. Não, nesse caso, Edson, ela faz um monitoramento, né, em determinados períodos de tempo, e quando a torneira boia lá na caixa d'água está aberta e o fluxo de água acontece, ela se mantém ligada, tá ok? Perfeito. Sérgio, você comentou, né, sobre o congelamento dos coletores, né? O Gonçalves também compartilhou uma experiência dele aí em várias cidades que teve esse problema de geada, né, em agosto, né, que realmente o frio foi bem forte, chegou até a nevar em alguns lugares, e se a gente não proteger o nosso sistema, ninguém vai. Então, é por isso que é importante mesmo. Quem trabalha especificadamente com sistemas de aquecimento pode perceber que é muito difícil
né? Pelo menos eu que sou um técnico que vai a campo, que tem um pouco de conhecimento, assim, é muito difícil quando você tem a utilização de uma bomba de circulação para os coletores, acontecer o congelamento dos coletores. Lógico que a bomba de circulação por si só, ela não vai resolver todo o problema. Eu disse lá no início que a gente tem uma bomba de circulação atrelada a um bom controlador, né? Um controle diferencial de temperatura com a função anticongelamento, né? A Rova tem alguns parceiros que a gente faz testes juntos, né? Então, não são muitas marcas que a gente tem total confiança, né? Então, a gente tem ali a Tols, a Fugaude, que a gente sabe que funciona muito bem essa função, quem trabalha com sistema de aquecimento. Às vezes o mercado já avançou um pouco nisso, mas o controlador, atrelado à eletrobomba, zera esse problema de congelamento, praticamente zera o problema de congelamento dos coletores, tá? Perfeito, muito bem colocado. Ele mandou aí também, né, para as eletrobombas, se ainda é necessário a instalação da central de comando para fazer a leitura da temperatura da água nos coletores. Sim, é necessário, né? A gente vai comentar um pouco sobre isso. A eletrobomba ela faz circulação da água, né? Alguma coisa tem que mandar ela circular. Sim, as eletrobombas, elas são bombas de circulação. Então, a utilização dos controladores para cada função é imprescindível, né? Não tem como ficar livre disso, né? No caso da circulação de placa solar, você precisa utilizar um controle diferencial de temperatura, é a melhor instrução, com a função anticongelamento, enfim. Quando é uma central térmica, a gente tem a opção ali de utilizar um controlador que faça diversas funções, né, que controle tanto a bomba das placas quanto a bomba do apoio a gás. Você tem no mercado esse tipo de controlador, como você pode colocar de forma individual, um controlador para as placas e um controlador para o apoio a gás. Igualmente, na circulação de barrilete, também é necessária a utilização de um controlador. No caso da recirculação de barrilete, aproveitando o gancho dos controladores, o ideal é a gente utilizar um controlador que tenha duas funções. Uma delas é ligar por diferença de temperatura, porque você quer manter a temperatura conforto da tubulação. Uma segunda função que é importantíssima ter no controlador, na minha opinião, e que otimiza o caso da energia, né, é a função horária. Porque a circulação de barrilete, ela não tem a necessidade de ficar 24 horas operando. Então, o ideal é que você controle o horário, em função da agenda, da residência, do hotel, da academia. Por exemplo, eu vou construir uma academia e vou colocar circulação de barrilete. A academia fecha às 11 da noite. Para que a gente vai circular de 11 da noite até 8 da manhã, se só abre às 8 da manhã? Não tem que circular. Então, você trava esse horário. Numa residência, os horários de banho, entendeu? Então, é bem interessante a questão dos controladores. Quem trabalha com sistema, eu aconselho estudar bem os controladores no mercado e usufruir das funções. Perfeito, né? Não é só a bomba, né? Tem que ter ali todo o conjunto ali para orbitar, para ficar um conjunto harmônico e funcionar muito bem. O pessoal da Arroba já mandou aqui também, né? Não fica da dúvida, participa dos treinamentos, pode mandar suas perguntas aí. E uma coisa bem legal também, pessoal, mandem sugestões para a gente, tá? Temas que vocês querem ver a gente falando sobre, se você é uma assistência técnica, casos que você costuma pegar, que você gostaria de ter um treinamento sobre isso, pode mandar aqui para a gente, mande sua sugestão, tá bom? O Fagner da Aquaflex, ele mandou aí que teve bastante chamado por coletores estourados, né? Eu acredito que isso entra no âmbito do dimensionamento que o Sérgio passou, né? O coletor equipado ali, dimensionado com equipamento muito robusto para ele, com certeza vai acabar prejudicando o conjunto, né? Então, isso acontece muito. Bom, o Fagner comentou também sobre
chamados com a Tango, né? Fagner, como essa apresentação a gente vai focar um pouco mais nas linhas inteligentes e sanitárias, a gente não vai abordar a questão da linha Prece, tá? Mas a gente fica à disposição para poder sanar todas as suas dúvidas através dos contatos aqui do departamento técnico, tá? Pode dar um toque aqui para a gente, que será um prazer auxiliá-los aí, tá bom? Lucas, nós não temos o contato do grupo SOS aí? Do grupo SOS? Deixa eu pegar aqui. Vê se coloca no chat de perguntas aí o contato do grupo SOS, para que nem Perfeito. Nesse caso agora. A Rova, ela disponibiliza diversos canais de comunicação, né? Dentre um dos canais, nós temos um grupo de WhatsApp, né? Você pode nos chamar e a gente inclui no grupo, que é o grupo chamado SOS Rova. É um grupo com foco em dúvidas de instalação, em dúvidas momentâneas. O Lucas vai colocar o número de telefone para a gente aí daqui a pouco. Vocês podem chamar, lembrando que a gente vai incluir o chamado no grupo. Não é um número de telefone a mais na agenda, tá? Então, a função é manter o grupo ativo, tá? Para chamados telefônicos via WhatsApp, é esse número que está aparecendo aí na tela, que é o número do departamento técnico, tá? Então, é um número focado no atendimento pontual, num atendimento mais personalizado ali. E esse número que ele colocou aí agora, você chama a gente inclui você no grupo, e toda vez que tiver um questionamento, faça no grupo. Grupo SOS Rova, tá? É um canal mais específico para quem trabalha com instalações, quem vai em cima dos telhados mesmo, quem quer algo mais imediatista. Perfeito, bem colocado. Então, fica aí nosso canal de atendimento, WhatsApp, telefone, via e-mail também, e o grupo do SOS, né, onde todos os instaladores postam aí suas dúvidas. Se for alguma coisa muito específica que vai se alongar um pouco, nós respondemos no privado, tá? E depois postamos a resolução do caso no grupo, tá? Então, fica aí de conhecimento também para os instaladores aí que quiserem participar, tá bom? Deixa eu ver se tem mais algumas dúvidas chegando aí. Deixa eu ver. Bom, chegou uma dúvida aí para a gente, canal da Isa Ayumi. A Inteligente 24 vem com tubulação de 1 polegada, mas normalmente os cavaletes vêm com 3/4. Qual é o problema disso? Pois estou com uma bomba que parece que está cavitando, que é criando ar no rotor. Tá, vamos lá. Duas coisas. Independente da potência da bomba, se ela é inteligente 20 ou inteligente 24, ela pode trabalhar com a tubulação reduzida, até de 0,5 polegada, tá? A questão é, se realmente está acontecendo um fenômeno de entrada de ar, isso não depende muito do diâmetro da tubulação, e sim da quantidade de água que está chegando. A bomba, ela vai fazer de tudo para mandar água para a caixa, mas tem que ter água, ainda que pouca, tá? Normalmente, se o diâmetro do cavalete é de 3/4, ele vai ser de 3/4 desde o cavalete até a chegada em cima. Então, esse equilíbrio hidráulico a bomba consegue fazer. Me parece que, nesse caso, o que está acontecendo realmente é um volume de água muito baixo. E aí, o que tem que fazer é brigar com a concessionária, né? A gente consegue melhorar a performance do abastecimento, mas a gente não consegue fazer mágica se não tiver água, né? Então, a primeira coisa é verificar a quantidade de água disponível, né? Nesse caso aí, me parece que realmente é a quantidade. Não tem nada a ver com a bitola de tubulação, tá? Pode usar a bitola de tubulação menor nesse caso. Muito bem colocado. Aqui no meu prédio aqui em São Paulo,
tem aí um racionamento a partir das 6 horas da tarde, 7 horas, o fornecimento já fica bem baixo também, né? Então, realmente pode acontecer. Aí é questão de falar com a concessionária aí para tentar resolver, né? Vamos ver se está chegando mais algumas dúvidas, senão a gente já vai encerrando por aqui. Vamos lá, deixar mais alguns minutinhos aí. Bom, como esse é um tema já bem conhecido, né? Não acredito que as dúvidas eram essas mesmo. Mas, novamente, nós ficamos à disposição aí em todos os canais de comunicação. Sérgio, tem mais algum recado aí para dar pessoal, algum jabazinho? Não, na verdade, o que a gente sempre pede é que o pessoal se inscreva no canal, que o pessoal entre mais em contato com o celular do departamento técnico via WhatsApp, né? Que quando tiver uma reclamação, traga para a gente vai fazer de tudo para resolver. Quando tiver um elogio, também traga. E que divulguem, né? Divulguem os treinamentos. Quem tem equipe, às vezes tem dono de empresa aí que assiste, que compartilhe com os seus funcionários os links dos treinamentos. Às vezes a pessoa passa a se interessar pelo assunto, às vezes é um bom técnico em potencial, só está ali adormecido, né? Então, a divulgação ela é muito boa, né? A gente tem feito bastante vídeo, tem bastante informação nova nesses vídeos. Então, acho que é isso. É isso aí. Então, pessoal, eu e o Sérgio, a gente vai ficando por aqui, tá? Nos vemos aí nos próximos treinamentos. Vamos manter contato, tá bom? Então, uma boa tarde para todos, tá? Uma boa semana aí. Até mais. Beleza. Tchau, tchau, pessoal.